Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. Eu sou Eustáquio André Patunas e trago para vocês hoje um assunto que eu tenho certeza, mais uma vez, claro, todos os assuntos que nós trazemos aqui são elucidativos, mostram outro aspecto da moeda. E antes disso, eu gostaria de mandar um grande abraço lá para Parnaíba, no Piauí, nossa querida Piauí, que eu estou com saudades daquela região, de todo o Nordeste, pessoas queridas, clima maravilhoso, um país fantástico que é esse imenso e glorioso Brasil. Mandar um abraço amigo para todos os nossos telespectadores de norte a sul do país, em cima e embaixo, do exterior, e contar uma história interessante. Essa semana eu fui entregar para uma amiga nossa os CDs com as gravações dos programas, o áudio MP3 que nós temos na coleção Mosaicos Novo Ciclo, para uma amiga nossa telespectadora. E ela me contou um fato curioso, disse que estacionou o carro, foi levar o carro lá para o estacionamento e deixou o CD, porque ela vinha ouvindo de casa, e deixou o CD no estacionamento assim. Quando ela volta para pegar o carro à tarde, um manobrista falou: o que era aquilo que tinha no CD do seu carro? Eu fiquei 3 horas dentro do seu carro ouvindo aqueles CDs que estavam lá. E hoje, ele gostou muito daquilo, vejam só, gostou muito daquilo, atrapalhou o trabalho dele, porque disse que ficou, no primeiro instante, ficou 15 minutos dentro do carro e os demais carros foram chegando no estacionamento e ele entretido lá com o que estava ouvindo. Então, isso é muito interessante, muito agradável. Eu tinha que compartilhar com vocês que, vejam só, uma pessoa simples, isso não quer dizer o que ele faz, não significa que ele seja simples, ou humilde, ou ignorante, não. Muito pelo contrário, mas o fato de chamar atenção, e ele se ligou, e agora ela emprestou para ele toda a coleção, e ele está lá observando, quem sabe hoje ele esteja nos assistindo. Eu dei o horário, um grande abraço e está aí. Nossos temas estão aí para realmente abrir a consciência das pessoas. E o tema que nós vamos abordar hoje é interessante, porque a vida é um grande teatro, podemos dizer assim. Nós todos estamos aqui, muitas vezes a gente faz analogia que isso aqui é um grande palco, e nós estamos representando um papel dentro disso tudo. O teatro não necessariamente... Existem peças verdadeiras, existem peças folclóricas inventadas, não. Mas dentro dessa nossa realidade, muitos de nós, muitas vezes, vivemos representando. Às vezes por conveniência, às vezes por necessidade, às vezes inconscientemente mesmo. Nós estamos aí, não sabemos o que a gente faz. E eu tenho percebido, já disse para vocês em outras situações aqui no Vida Inteligente, que eu me cobrava. Eu senti uma necessidade cada dia maior de ser mais transparente, necessidade, às vezes eu disse, já repito, 10ª vez não importa, vou repetir até a hora que isso se dissolver, de que eu estou caminhando na rua, lembro de situações e faço caretas, falo sozinho, porque eu estou transmutando, eu estou trazendo à presença aquelas coisas, me cobrando, me recriminando por coisas que eu fiz e hoje já não aceito aquilo que eu fiz. Então, o tema que nós escolhemos para hoje, que é bem esclarecedor e oportuníssimo, é a questão do ser ou não ser. Essa frase é célebre. Se tivesse o That's the Question, eis a questão, Hamlet, Shakespeare, mas não, nós queremos dar uma separação, vamos falar da questão de ser ou não ser. O que é o ser? Todo mundo é, nós somos por quê? Então, aparentemente, pode parecer complexo, mas nós vamos abordar isso. Por que também que nós estamos abordando isso? E a gente fala as claras aqui. Nós, por exemplo, temos muitos telespectadores que não, de jeito nenhum eles aparecem. Mas quando nos encontram na rua, eles falam, puxa, assistimos, bacana, gostamos, mas eles não querem se manifestar. Eles não querem dizer que são telespectadores do Vida Inteligente. E é isso que nós queremos abordar aqui também. Por que as pessoas não são o que são? Muita gente fala, eu sou o que eu sou, mas o que é esse eu sou e o que eu sou? E mais uma vez eu trago aqui, para dar essa bela incumbência para ele, né? O meu amigo
querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Tudo bem? Tudo ótimo. Os assuntos, você gosta dos assuntos do Vida Inteligente, né? Hein? Todos. Todos são Todos. simples a beça de dissertar, não é isso? Hein? É como o fio de Ariadne, né? É. Simples, assim, porque você pega a ponta, agora você começa a desenrolar, é um novelo. Então, eu só pego a É um pontinha novelo aqui. gigante, né? Eu só abro a pontinha aqui. Porque o que acontece assim, então tem aquela coisa que é a realidade invisível, e nem por isso deixa de ser uma realidade. Pontas dessa realidade, elas tomam densidade e se projetam no plano físico, né? E são essas realidades que a gente pensa e às vezes toma como verdade e segue um caminho, né? Então é como se fosse assim, vamos supor, eu tenho aqui um aramado, uma série de novelos em cima, todos entrelaçados, Isso. e pequenas pontas caindo aqui assim, né? E todo mundo está andando no dia a dia, cada um olhando assim só para baixo ou a essa altura. Exatamente. Ninguém olha. Se você olhar, para qualquer lugar que você olha tem uma ponta, né? Assim, o próprio cosmos te dá um caminho para desenredar aquilo que você precisa naquele momento, né? E aí, através desse caminho, aí você chega onde é necessário que você chegue. E os assuntos que você tem escolhido, né? Eles são isso assim, traz um pouquinho mais para baixo, né? Essa ponta para que cada um pegue e siga o seu próprio caminho, nada mais. É isso que a gente tem feito todo esse tempo aqui. Hoje nós temos visita aqui também, né? Nós temos 2 telespectadores, né, Jorge? Fernando e o Matheus. Fernando e o Matheus. São Fernando e São Mateus. Isso, que São estão muito aqui bem-vindos. conosco nos estúdios aqui da TV Floripa. Você pode, a hora que você quiser, compareça aqui na TV Floripa, às quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Venha aqui assistir ao vivo conosco aqui no Vida Inteligente. Você pode, não precisa pagar nada, absolutamente nada, e você fica aqui 1 horinha conosco compartilhando dessa celebração. Jorge, o assunto, eu acho que nós já havíamos até falado que um dia nós abordaríamos isso, né? Porque a questão é importantíssima, né? É, bastante. Só antes, você falou que daí, todos os assuntos que a gente traz aqui são esclarecedores e importantes do nosso ponto de vista. Sob né? nosso... Claro, claro, sempre. A gente... nós não somos donos da verdade, até porque não existe uma verdade para ninguém ser dono. Isso. Se existe uma verdade, não existe o conceito de dono, porque a verdade é divina, né? Aí o conceito de dono é o conceito humano. É esclarecedor para nós, é interessante para nós. Sem né? dúvida. E é muito agradável, agradabilíssimo conversar a respeito. Então a gente conversa aqui, porque acima de tudo é uma reunião fraterna, assim. Não tenha dúvida. Se um dia faltar a luz e a gente não puder conversar com vocês, a gente vai sentar aqui e vai conversar 1 hora Do e mesmo vai ser jeito. super divertido. E vai ser isso Talvez mesmo. não saia a mesma quantidade de informação que a gente conversa geralmente, porque o que é falado aqui, ele é resultante de um processo onde está envolvido a ideação do grego na escolha do assunto, a minha vinda aqui para conversar o que eu acho, o que eu penso a respeito disso ou daquilo que a gente comenta, não é? Mas também o que cada um de vocês pensa, o que cada um de vocês tem na cabeça e não sabe, né? E isso tudo então se mistura, né? E o programa serve como catalisador, a gente vem aqui e verbaliza. Ou a gente pode nem verbalizar, mas a coisa se projeta na cabeça, na vida, na consciência, no astral, na mente concreta de cada um, e o processo como um todo, ele se transforma em cada evento. Então, isso é que torna, né, a coisa muito interessante do ponto de vista invisível, isso que torna a coisa toda muito interessante do ponto de vista evolucional, e por um presente da lei cósmica, torna a coisa toda muito agradável do ponto de vista humano, por isso que a gente vem aqui e se diverte um monte. Se diverte, todo mundo fala isso. Isso é uma coisa muito interessante. Conversar essa 1 hora aqui, ou conversar em um outro lugar qualquer sobre esse tipo de assunto que a gente conversa, com o nível que a gente conversa, né? É um nível humano, mas o nível humano assim, sem os temperos da questão humana, o que torna a coisa mais simples de ser compreendida, ele é um processo de completo rejuvenescimento. Porque quando se conversa, quando se cria essa ambiência aqui, nós e vocês todos juntos, então a gente desencadeia uma série de processos que são utilizados para verbalizar, só que daí no âmago dessa força, desse processo que está sendo verbalizado, está a própria base energética, a própria base vital, que alimenta o conceito de vida, alimenta o átomo em si, alimenta a coisa invisível em si. Isso é regenerador. Né? É como se a gente criasse aqui, nós criamos um envoltório, um egrégora, né, nessa conversa, mas é como se nós criássemos uma ambiência, uma placenta cósmica, placenta divina, que nesse momento aqui não há ambiência para nada que não seja de lei.
E aí, 1 hora agora, ou de dia, ou de tarde, ou à noite, essa reunião que a gente faz, sem ter contato com aquela questão humana mais convulsionada ou que nos consome mais energia, isso por si só já rejuvenesce. Então, não é que aqui a gente encontrou a fonte da juventude, é que aqui, ou quando se conversa esse tipo de assunto, a gente interrompe os processos que sugam a vitalidade humana e aí a gente se sente bem. A gente se sente bem porque tem consciência do processo, ou a gente pode se sentir bem sem nem ter consciência absoluta do processo, mas é um processo em que daí, nesse momento, nós somos o que somos. Eu sou o que sou. E aí, né? Aí é o ser ou não ser. E aí é o que a gente contagia as pessoas, porque que elas têm comentado, isso é bacana a gente passar, elas acham que nós nos damos muito bem, né? Nos damos muito bem. Isso e é nós verdade, nos damos muito bem, meu. Mas então, nós conversamos uma vez cada 15 dias. Perfeitamente. Quando a gente se encontra aqui. A gente exatamente. Não tem convivência social. A gente tem um respeito muito grande, eu respeito muito o trabalho do Jorge. Adoraria estar conversando com o Jorge, perguntando coisas, aprendendo, que quando a gente conversa, trocando ideias, mas a gente tem um respeito muito grande e por isso mesmo que a cada 15 dias, quando nós viemos para cá, puxa vida, então realmente é uma celebração. E o que vocês estão vendo aqui é exatamente isso que vocês sentem em casa. Somos autênticos e tudo isso aqui que a gente cria é autêntico, é muito gostoso. Nós temos um imenso prazer em estarmos aqui compartilhando com vocês. Nós estávamos falando até, antes do programa ir ao ar, essa coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Nós não somos o que nós somos só aqui, não. Nós vivemos isso aqui diariamente no meio das nossas coisas. Temos as nossas atividades profissionais, somos iguais a todos, mas nós vivenciamos isso a todo momento. A gente vê em cada amigo que a gente encontra, em cada pessoa que nos para na rua, nós vemos naquilo um aprendizado, uma oportunidade de trocarmos, de aprendermos. É isso, né, Jorge? É um processo quase mágico, Grego. Isso é muito importante a gente conversar, que a gente nunca abordou aqui, mas quando você se aproxima de alguém, ou de alguma coisa, ou de um ambiente, pode ser alguém visível ou invisível, sabe? Um ambiente, uma planta, um animal, um ser humano, ou um ser qualquer. E cada um dos seres que existe, ele é um conglomerado formado de um conjunto de forças. Sim. Essas forças entrelaçadas que formam uma existência humana, uma existência qualquer visível e invisível, elas podem ou não ser afins com as forças que nos formam. Então, a empatia ou a antipatia, há aquele prazer em conhecer alguém ou há aquele desprazer em conhecer alguém. Há aquele sentimento de afeição em contemplar alguém ou aquele sentimento de aversão, né? Há o amor ou há o ódio, são essas questões. Isso se manifesta no encontrar ou no conversar com alguém ou com qualquer coisa, ou com o ambiente ou com o ser, qualquer que seja. Por que isso? Porque o conjunto de forças que existe em cada um, ele tem que se identificar com o conjunto de forças que existe na outra pessoa. Às vezes a gente encontra pessoas que é como se a gente já tivesse uma convivência de longa data e a primeira vez que está encontrando. Por quê? É porque o que forma aquela criatura é o que forma você. E às vezes acontece, sabe o que, Grego? Aquilo que está em você, né? Ou aquilo que está na outra pessoa, tanto faz parte do âmago daquela outra criatura e ela não sabe. Então ela pode ser congestionada pra caramba, está aborrecidíssima, encontrou o Grego. Nesse momento, aflora nela o que de melhor. Por quê? Porque aquilo que de melhor está nela precisa conversar e ser visualizado pelo que de melhor está em você. Esse ver, esse olho invisível no olho, essa empatia, isso é divino. Você está entrando num assunto que confunde muito as pessoas. Que é nisso que você está falando, que é mágico, você acabou de definir. É mágico, isso é Nós magia. temos uma outra compreensão disso, mas eu já passei por situações assim, que quando a gente encontra isso aqui, a gente já associa a uma alma companheira. O pulsa mais no coração, encontrei o alguém da minha... entendi o que você está falando. Não, essa a questão. Não é. Isso causa uma grande confusão nas pessoas. As coisas aparecem, os assuntos aparecem aqui, por isso que eu acho maravilhoso isso. Mas não, imagina, não existe nem contraparte, nem parte a favor. Não existe alma gêmea. O que você falou é super verdadeiro, mas confundem muito. Você vai num lugar e aí aquela pessoa assim, ela vai te atender, você pode ir lá para pedir um copo d'água e a pessoa vai te atender
Só que daí, ela sem saber por quê, ela serve aquela água para você como se fosse um processo ritualístico. Perfeito. Estou servindo Isso água mesmo. para uma criatura que é, não sei o que ela é, mas eu vou tratar tão bem como jamais tratei alguém na vida. Mas aí quem está te tratando bem, né, é aquilo que de melhor está naquela criatura, que é ela Isso é mesma. importantíssimo Que naquele você momento focar. ela se despe, né, das vestes humanas, que são as dores, amores e os filtros de mente concreta, e te trata como ela é. Aí é aquela sensação de um ser humano contemplando outro ser humano. Aí não existe a questão se é homem ou mulher, não existe a questão se é rico ou pobre, não existe a questão se é um rei ou se é um guerreiro, é dois seres humanos de mesma hierarquia se contemplando a partir de seu íntimo. Aí você é muito bem tratado e você devolve um sorriso, um olhar ou um muito obrigado. E é tudo que a outra pessoa precisa ouvir. E o que fica desse processo? Como naquele momento aquilo que existia na outra pessoa encontrou ambiente para se exteriorizar, ele encontrou o caminho para ser exteriorizado. E aí ele vai buscar o quê? Como qualquer planta busca a réstia de luz. Isso. Ele vai buscar sempre uma saída e aquela pessoa, a partir desse contato com você ou da gente com contato com qualquer outra pessoa, a gente jamais vai ser o mesmo. Por quê? Porque nós mudamos. E essa mudança, ela acontece a cada instante, a cada palavra trocada, a cada sentimento trocado, a Isso cada mesmo. ideia criada, na convivência no dia a dia, no emprego, no passeio, no shopping, no ônibus, na TV, em qualquer lugar, sempre acontece. Só que o que acontece? A gente até está conversando aqui agora há pouquinho. Se a gente está acostumado a comer todos os dias pão com mostarda, ou pão com pimenta vermelha, quando eu vou comer uma cenoura, eu não consigo identificar o gosto da cenoura, porque eu não estou preparado para aquele gosto mais sutil. E ou é pimenta ou não serve. E a relação humana, a relação, o dia a dia entre os seres humanos é um permanente e um perpétuo degustar do que mais puro existe no processo cósmico, só que a gente não se dá conta por quê? Porque em vez da gente ver o que de mais puro existe na pessoa, a gente vê o que a gente conversou outro dia. Eu vejo o erro que está nela. Isto. Né? Mas eu não vejo que o erro está se manifestando através dela. E eu perco a oportunidade de usufruir, de saborear, de experienciar, né, a convivência com um ser de mesma hierarquia. Em um processo que não existe, que é o seguinte: dois seres de mesma hierarquia, manifestados no mesmo plano que a matéria física, se comunicando. E é lindo, né? Não existe, é mágico. Não existe precedente cósmico. É muito bacana isso aí. Você não vê uma reunião de elementais, eles trocando ideia como é que foi o trabalho. Não existe isso. Porque em todos os planos, são planos operacionais, sabe? Assim, não tem mente concreta, não tem plano astral, assim, cada um faz o que faz dentro da instantaneidade. Daí, o aproveitar a convivência com o outro, o olhar, o trocar informação, trocar ideia, sabe? O prazer no conviver entre os seus pares só existe para o ser humano. Tudo isso aí que você, é importantíssimo isso. Vamos dizer que eu olho... E aí, desculpa só de complementar. Continua. E aí acontece, isso é importante de comentar, aquele desvio que assim, eu estou conversando com alguém e alguém me cumprimenta como se me amasse há 1 milhão de anos. Isso. E aí eu, em vez de contemplar aquela pessoa sabendo que eu também a amo há 1 milhão de anos, porque nós somos do mesmo gênero, você leu meu humano, pensamento. Eu ia falar isso. Pois é, eu sei. Em vez de eu contemplar aquela pessoa como se eu a amasse há 1 milhão de anos, porque nós somos do mesmo gênero, eu assim, poxa, mas que mulher linda, né? Será que ela gostou, foi do meu cabelo meio desalinhado? Daí, quem assume a conversa naquele momento, já não mais sou eu. É o conglomerado de forças, conglomerado de elementais que tem em mim, que tem em todos os seres, que aquilo daí é assim, não, aí vem a questão da conquista, da busca perpétua, sabe, interexistências, daquilo que a gente acha que é o ser humano, que é o adequado, da frustração, que é a contraparte, do resolver, do achar que assim, já que eu não descobri como é que o amor universal, o princípio feminino, em mim se desenvolve, né, e transforma o mundo, então eu tenho que buscar o amor em outra pessoa. Como eu não gero amor para a humanidade, eu preciso que alguém me dê amor. Como eu não gero paciência para a humanidade, eu preciso que alguém me dê paciência. Como eu não compreendo a humanidade, né, eu preciso que alguém me compreenda. Então, eu fico sempre tentando fazer com que a pessoa que está no meu entorno me dê aquilo que não está em mim, só que na verdade está em mim.
E aí, nesse momento, assume, não mais eu assumo o processo de contato com o ser humano, mas um conglomerado de elementais que daí tende para qualquer lado. Isso não, aí vai reparar ou na roupa, ou na bolsa, ou se, pô, não pegou, não me atendeu o copo, me pegou e empurrou um pouquinho, isso é ruim porque um dia isso, um dia aquilo, não, mas então, ela é linda, então acho que quem sabe ela vai ser a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. E aí, então, a divindade em cada um de nós, ela recua, né? E deixa que os elementais façam a farra. Por quê? Porque a partir daquele momento a comunicação ficou grosseira. A comunicação, ela está em uma linguagem incompreensível humanamente. Ela está em uma linguagem compreensível astralmente. Dali para baixo é para baixo. E o custo, veja que enquanto você está conversando com alguém, e alguém vem, te atende, te dá um sorriso, te olha nos olhos e te dá um copo d'água, isso é uma coisa assim que te alimenta, é uma coisa assim que te dá vitalidade, é uma coisa divina, é um negócio rejuvenescedor. Quando isso muda e assume um outro perfil e toma conta dos elementais que existem em cada um de nós, os anseios, desejos, amores, dores, o que seja, isso daí reverte, inverte, né, e se transforma em um processo onde eu começo a consumir energia. Que energia? Do baço para alimentar aqueles desejos, aquelas dores, aqueles amores, aqueles temores, exato, que vão projetar naquela pessoa aquilo que eu penso que seria o adequado, mas que já não é. E aí eu, Jorge, você, grego, eu, cada um ser humano, eu divino em mim mesmo, eu recuo porque é um código de linguagem que eu não conheço, é um código de linguagem elemental. Dali para frente é só prejuízo. Então, por isso, a gente é e a gente deixa de ser um monte de vezes. É a questão do ser ou não ser. Ser ou não. Então, frequentemente nós somos e não somos. Agora, essa que é a questão que a gente sempre fala aqui. Mesmo comentando uma coisa que não tinha nada a ver, aparentemente a gente acaba no assunto do dia. Não tem nem dúvida. Isso que nós enfocamos é importantíssimo, porque realmente é um bem-estar fabuloso você chegar no lugar onde você almoça todo dia e você receber aquele sorriso de uma pessoa, mas aquele sorriso de estar te recebendo bem, feliz por você estar lá, por você estar compartilhando. Então, realmente é isso, é o que você falou, é um outro recebimento. E a pessoa, é uma coisa assim, muito interessante. É transcendental. E assim, a existência é uma experiência interessantíssima. Aí a pessoa que você está interagindo, ela te dá o melhor, ela dá o melhor de si mesmo com aquilo que ela tem no entorno. Perfeito. Então, assim, se ela está te vendendo alguma coisa, e aí, então, você gastou 51 centavos, ela te cobra 50. Aquele 1 centavo que para você não significa nada, para a pessoa que te deu aquele 1 centavo de volta, é expressão do amor divino. Não, pô, eu não sei por que eu vou dar 1 centavo de desconto para essa criatura. Faz um você vai lá e diz, não, eu queria comprar isso daqui, custa 15 reais. Aí a pessoa fala assim para você, você quer parcelar? Aí tem duas maneiras de você analisar. Aí você fala assim, não, eu tenho dinheiro, está me ofendendo, me oferecendo para parcelar uma coisa de 15 reais, ou então você pensa de outra forma, que lindo, né? Ela está querendo me parcelar uma coisa que eu não preciso, mas é uma demonstração de carinho com os instrumentos que ela tem à mão, né? E aí isso pode ser assim, ou copo d'água, ou deixar passar à frente na estrada, né? Ou cumprimentar durante o dia, ou dar um bom dia. E é o seguinte, e é uma coisa muito interessante, não é só que, não é questão de idioma. Eu tenho andado razoavelmente nos últimos tempos, você sabe, né? Sim. O processo, né? Esse processo de uma empatia oculta, essa alquimia, essa química, né? Esse mundo aquibelino, esse mundo novo, ele se manifesta atemporalmente e não espacialmente. O comportamento de um ser humano é o mesmo aqui em Florianópolis ou em qualquer outro país que se vá. Sim. A deferência, a educação, o bom tratamento, o sorriso, e você sabe, porque assim, quando olha para a pessoa, dá para ver o que está pensando, o que tem na cabeça da pessoa, o que tinha ontem, o que vai ter amanhã, você vê cada pessoa como se fosse um livro aberto, todas as páginas ao mesmo tempo. Então você sabe o que está ali, né? E você vê a pessoa tentando dar para você o que de melhor ela tem, e é uma coisa fantástica, e a pessoa não sabe por quê. Você falou, né? Mexeu num outro aspecto fabuloso, que é do ser ou não ser. Eu, por exemplo, como todo mundo tem a sua capacidade, todos temos as mesmas capacidades. Eu consigo, por exemplo, olhar uma pessoa, conversar com uma pessoa, ela estar me falando um monte de coisa, como você acabou de dizer agora, e eu sei que tudo aquilo que ela está me falando não é o real que ela está vivendo. Eu sei. Então, a questão é isso que como é que é o ser ou não ser? Por que as pessoas são assim? As pessoas têm que aprender o seguinte.
quando eu vou verbalizar alguma coisa que ele está fundamentado em um fato, né, em uma realidade, isso que é gerado, ele vem com uma tônica, ele vem redondo, ele vem harmônico, sabe? E quando eu estou falando alguma coisa, isso é muito importante para o dia a dia de todo mundo. Com Quando eu estou certeza. falando alguma coisa que daí não é real, que eu criei, que é fictício, ou que eu estou mascarando, eu pego um conjunto de elementais que é o que chama de verdade ou não, e aí crio uma outra camada, né, para fazer de conta, e eu vou e verbalizo. O verbalizar é parir. Sim, eu estou parindo, estou criando falamos filhos isso diversas inexistentes. vezes. E esses inexistentes criados, esses elementais que daí eu vou exteriorizar, essas emoções, esses sentimentos, palavras, e aí quando a gente briga, a gente vai e agride, essa coisa toda, ele, assim, na própria gênese, na própria criação, ele já sai de forma diferente. Energia diferente, densidade diferente, cor diferente, temperatura diferente, ângulo de projeção. Cada palavra, cada pensamento que a gente tem, ela tem um ângulo de projeção. Voltou o nosso caractere. Nossa Senhora. Já... Vamos fazer um parênteses aqui, isso Pode é importante. fazer, meu Deus do fala céu. Fala aí. Olha, já faz 1 ano e meio. Um ano? Mas nós estávamos sem caracteres, olha nós só, fomos uma vez voltou. fazer um programa sobre a Atlântida. Parabéns, Fernando. Tempo, parabéns, equipe aqui e da aí, essa TV faixa Floripa. que está aparecendo embaixo ali sumiu, né? E aí hoje conseguiu fazer voltar. Jefferson Silvio, parabéns. Olha aí, agora você pode participar. 3222-1137, que maravilha. Então, quando você for falar alguma coisa, quando for exprimir um sentimento, e não precisa ser verbalizado somente, quando você olhar para alguém e aí sentir para aquela pessoa amor ou ódio, né? Carinho ou aversão, empatia ou antipatia, qualquer coisa que você faça, isso é gerado e se projeta em determinados ângulos e vai se fixar ou não naquela pessoa. E a pessoa, ela pode perceber ou não perceber. Se ela estiver muito envolvida com o dia a dia, que é a questão de se eu como só mostarda, eu não consigo ver o doce da cenoura, claro. Ela pode não perceber. Mas se ficar assim um pouquinho mais atento e for olhar para o dia a dia que nos cerca, para daí então saber se eu sou ou não sou, se eu devo ser ou não ser, isso. Né? Aí eu consigo perceber o que me cerca do ponto de vista visível e invisível, e eu consigo interagir com o meio, com as dores e amores do meio. Daí eu sei, quando você está me falando alguma coisa, se aquilo é real ou é irreal. Você viu que eu ia te perguntar e você respondeu ali. Sim, eu sei. A coisa já flui Por isso aqui, que a gente está falando aqui, porque o que é pensado é visível, né? Sim. Você só não vê quem não quer. Aí então isso vem e se projeta em você em determinados ângulos que te causam ou dor ou bem-estar. E é dor porque, dependendo do que é projetado, do que é falado e dirigido para você, isso se projeta de uma forma mais ou menos aguda e se incrusta, né, no teu corpo astral ou no ovo áureo, que se queira. Malha, né? E isso daí dispara um processo, né, de mudança de temperatura naquela região e ativa determinados elementais e te causam a dor física mesmo. Por isso que quando alguém vem e te fala uma coisa que te magoa muito, Nossa, isso dói. Dói. E dói aonde? No plexo solar. Exatamente. E é porque é uma dor física. Então, quando você for falar alguma coisa para agredir alguém, lembre que daí não são só palavras. Você está criando seres, encaminhando esses seres para um ser humano, né? E você vai estar tirando do prumo essa vida desse ser humano, porque aquilo que você está falando vai ficar ligado, né? Se alimentando dele. Só que com uma coisa muito interessante, gente, pessoas, seres humanos. O que você faz e dirige contra alguém, qualquer coisa que seja, ele vai e se estabelece nessa outra criatura, só que sempre ligado por um fio a você mesmo. Então se alimenta de quem você criou, e para quem você dirigiu, e se alimenta de você também. Dores e amores compartilhadas karmicamente entre o causador e o que está recebendo esse tipo de coisa. Puxa, que fantástico. Por isso que viver harmonicamente, viver em paz, viver com felicidade de Felfen, né, que é a raiz do feto fecundo, do ponto de vista de evolução, é econômico, porque você não gasta a vida para odiar ninguém. Se você vai gerar um sentimento de fraternidade para o teu entorno ou para uma pessoa específica, esse sentimento de fraternidade, quando encontra essa pessoa, ele serve como um catalisador e dispara nessa pessoa, isso é muito importante, dispara nessa pessoa um processo de identificação desse estranho que está chegando. Então, se você dirige para alguém o sentimento de fraternidade, esse sentimento de fraternidade vai fazer com que nessa pessoa se desenvolva
um reconhecedor, um código de linguagem para a fraternidade. Bonito, isso E aí mesmo. você faz com que ela seja fraterna sem nem saber, por isso do fazer o bem sem olhar a quem, e se alguém te bater, vira outra face. Não do ponto de vista físico, que isso logicamente é uma besteira que foi falada, não é? Mas o virar outra face é você não olhar, aí é que está. Então vamos traduzir isso. Então se alguém te bater, né, você vira outra face, porque aí você não dirige o olhar, não dirigindo o olhar para quem fez um movimento de retenção para você, para quem te criou um elemental antagônico que vai te prejudicar e prejudicar a própria pessoa, em você não olhando, você não criou um caminho. Perfeito. Então você não devolve aquilo. É isso que significa dar outro lado do rosto, né? Exatamente. É um ditado que tem assim, em si uma beleza oculta muito grande, mas não tem nada a ver em alguém agredir alguém e esse alguém não reagir. Né? Até porque daí se chegar a esse ponto, né, é de lei que se reage, mas aí é outro processo. Então, do ponto de vista de lei, do ponto de vista de evolução, é muito mais econômico você amar fraternalmente a humanidade como um todo, porque você dirige com um único pensamento, né, o que de melhor existe para todos os seres humanos, altera a humanidade como inteira e recebe de volta aquela quantidade de fraternidade que você não sabe nem o que fazer com aquilo, de tanto que é. E aí você descobre, ser ou não ser. Vamos voltar então ao início da nossa conversa. Fizemos uma introdução de 30 minutos. Só dar um abraço aqui para transmitir o Fabiano e a Jane de Curitiba, que assistem-nos pela internet, dão parabéns pelo programa. Está aí um grande abraço para vocês, prazer tê-los conosco. Jorge, é muito importante a gente abordar nesse tema, o ser ou não ser, a questão da transparência. A gente percebe que muitas pessoas hoje têm uma cobrança, as pessoas querem ser mais transparentes, as pessoas, e essa questão de ser mais transparente é um conflito interno para muita gente, é um conflito, né? Você sabe disso. E eu quero, deixando agora para você tocar, e sem esquecer, a questão do joio e do trigo. Joio e trigo tem a ver com o ser ou não ser, com essa transparência, porque o que a gente conhece de joio e trigo é o que os esotéricos com S, e um monte de gente aí há muito tempo fala a respeito e pensam em algumas coisas que não tem nada a ver, como se tivessem escolhidos e essas coisas todas. É uma bobagem. O que significa então, ou qual é a importância dessa expressão? O que significa o joio, separar o joio do trigo no caminho da iniciação, podemos dizer assim? Isso é uma bobagem, porque se você está tentando separar o joio do trigo, pode esquecer que você não está em caminho de iniciação nenhum. Sim. Não existe isso. O que significa, então, a separação do joio do trigo? Essa questão de joio e trigo, separar o bom humano do mal humano, o bom, o bem e belo do mal, o mal e feio, né? Isso é conceito de religião. Religioso? Claro, porque se você é mal e feio, né, e você é o joio, então você vem, conversa comigo que eu vou fazer uma interface para você, eu vou lá dizer para Deus que você é bom, conversa comigo e depois digo que faz alguma coisa aí que eu te perdoo, você vai ficar um cara muito legal. Isso é conceito religioso. Conceito religioso. Não existe. Todo ser humano é igual na essência. O que difere um ser humano, o que é diferente de um ser humano para outro é simplesmente a idade desse ser humano. É quantas vezes esse ser humano já existiu, qual é o caminho desse ser humano mais próximo, menos próximo da lei, mas mesmo o ser humano que está mais longe da lei, né, ele tem em si um trabalho a ser resolvido, que é o quê? Nele, ele está gastando uma existência inteira para que os erros mais grosseiros criados pela humanidade se manifestem nele. Ele vai julgar assim, mas aquele cometeu um crime, né, então eu vou julgar, vou punir essa criatura. Muito bem, ótimo então. Que bom que você tem o dever, assim, o poder de punir, de julgar. Mas então pense o seguinte, que aquele erro que se manifestou naquela criatura pode ter sido cometido por um ancestral teu e não se propagou na tua família, ou você não teve competência, ou teve competência para não se manifestar em você, e uma criatura está dando a vida dela existência para errar, para pagar karmicamente, né, para que você fique isento. Não existe ser humano diferente, existe ser humano com função diferente. Não existe ser humano melhor ou pior. Existe ser humano com função diferente e com tempo de existência diferente, todos em função da lei. Alguns, né, se manifestam mais ou menos, mas a gente tem que ter em mente o seguinte, no final das contas, Grego, no final de um sistema evolucional, todos os seres humanos vão ter chegado em um mesmo e único lugar. Uns antes, outros depois. Não interessa, todos vão ter chegado em um mesmo e único lugar. Chegada é igual para todo mundo. Todos, não existe, né? O que pode acontecer é demorar mais ou menos tempo, né? É a lei ter um caminho mais rápido, né? Um atalho, ou um caminho mais longo.
Devavani, o anjo da palavra, Akbel, ele disse, vai chegar um tempo, né, em que erros humanos até então desconhecidos vão se manifestar. E esse tempo, isso, ponto, né? Agora eu estou dizendo, e esse tempo é agora por quê? Porque tudo que de oculto existia do ponto de vista humano e que não se manifestava e ficava todo mundo criando máscara, e por isso que você usou um termo que eu gostaria de comentar agora, que é a questão do ser transparente. Isso. Ninguém mais era transparente, se desaprendeu a ser transparente, e a transparência era como se fosse assim, uma dádiva do auto-iniciado. Só é transparente o monge que está lá no seu mosteiro, no seu retiro, só é transparente o auto-iniciado que domina os segredos da pirâmide, ou o grande adepto que vive em Agartha do Atyo Shambhala. Todo o resto do mundo é porque em algum momento se perdeu a transparência. A busca por essa transparência, né, ela é uma coisa que tem que ser o dia a dia de cada ser humano, né? E nós criamos máscaras, né? Nós criamos processos para que isso não se manifeste. E essas máscaras, esses processos que a gente cria, é exatamente a ambiência para que esses erros aconteçam. E eles têm que acontecer. Tem, porque não tem como mais, assim, é como se a humanidade viesse nesse ir e vir, né, nessa eterna pergunta de ser ou não ser, que tem uma resposta muito óbvia, né, eu vou daí falar no final. Então, nessa eterna busca, e uma coisa também muito interessante, que daí Shakespeare então escreve, aí Hamlet contemplando a caveira, né, e pergunta, ser ou não ser? Eis a questão. Isso. Né? Só que, na verdade, quem faz a pergunta não é a Hamlet, é a caveira. Né? Porque é ela, humana, perguntando para o divino ser ou não ser, porque o divino sabe. Né? E eu vou dizer agora, então, não é a resposta ao ser e não ser, é o seguinte, é não ser e não ser. Não é nem o ser, nem o não ser, é o meio termo, que é a neutralidade. A neutralidade é nem é ser e nem é não ser, porque quem fica no eterno dilema ser ou não ser é o humano que cria máscaras e que não é transparente, porque atrás do ser ou não ser humano, né, por detrás da caveira que representaria aí o humano na busca, né, do caminho, está a própria existência, né, o divino. E o divino o que ele é? É neutro. Eu lembro no programa anterior que eu te perguntei e me admirei com a sua resposta, que acima da iluminação. Exatamente, porque a iluminação é um conhecimento, a iluminação é uma contemplação, é um conceito humano. Acima do conceito humano está a neutralidade. Acima do ser e não ser humano está a neutralidade. Então, ser ou não ser? Não responda. Quem tem que responder se é ser ou não ser é o humano, é um diálogo humano, é o humano dialogando com o divino. Só que daí não é o divino olhando para a caveira perguntando, é a caveira perguntando para o divino ser ou não ser. E aí ele tem que dizer, através desse hálito que entra pelo teu pescoço e sai pelos orifícios das tuas narinas, teus olhos, teus ouvidos, pulso eu, e você não é nada nem ninguém, eu sou. Pronto, putz, a consciência do eu sou, né? Exatamente. Aí vem o ego sum que sum, eu sou quem sou, ou eu sou o que sou. E aí eu sendo o que eu sou e não quem eu sou, eu não sou nem o ser, nem o não ser. Eu simplesmente sou eu sou. Exatamente. Bom, essa era a resposta ao ser e ao não ser. E aí também, isso que eu falei agora há pouquinho, aí tem o fluxo do hálito divino, né, saindo pelos orifícios da cabeça, que representa a própria divindade, e que daí dá os caminhos para a gente tentar chegar nesse equilíbrio da neutralidade. Com relação a coisa que é muito importante, e o próprio termo também tem muito a ver com o nosso dia a dia, é um termo que se usa muito, que é a questão da transparência, né? Quando você fala transparência, aqui a gente às vezes conversa que a gente não é nem transparente, né? A gente é translúcido, que assim, é um pouquinho além do transparente, né? Porque, em essência, né, todos nós somos iguais, não existe, né? Não existe nada que nos difira, todos nós temos corpo físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Atman e Budi. Um outro ser humano, por iniciativa própria, ele pode estar desvinculado de Atman, Budi e Manas temporariamente, mas de um conjunto, o conjunto está conectado, porque senão não teria nem existido. Então, esse ir e vir humano, né? Então, eu vou criando nuances, eu vou criando seres para adaptar as coisas do dia a dia, para suprir, né, não as minhas necessidades enquanto ser humano, mas as necessidades daqueles seres que em mim estão para se resolver, que são os desejos. Sempre eu crio um desejo para suprir a necessidade de um desejo que eu já tenha.
ou eu crio uma máscara, ou eu crio uma saída, ou uma pseudo-realidade para compensar, para alimentar um elemental, ou um desejo, ou uma dor, ou um amor não satisfeito. Eu crio uma mentira para alimentar uma ignorância. Eu crio um ódio para alimentar um amor não resolvido. Eu crio um falso amor para subjugar um ódio não resolvido. Perfeito, Então, claro. sempre quem cria os desejos, os amores, as dores, quem cria o mundo humano, né, é a própria parte humana que em cada um de nós existe. Por trás dessa coisa humana, desse egrégora humano, da existência humana a ser resolvida, do plano astral como um todo, do planejamento concreto como um todo, está o mundo real. Que mundo real é esse? É o mundo do sempre, é o mundo do eu, é o mundo do você e eu somos um, nós todos somos um, é o Atini, Atini, Atati, o uno todo, todo num, o mundo da unidade, o mundo da contemplação, o mundo do amor divino, o mundo onde emana o que de melhor existe, o que de melhor existe sequer tem tradução humana. Então, esse é o mundo real. Né? Esse é o mundo da translucidez, esse é o mundo da transparência. E nesse mundo estamos todos nós, só que em vez da gente olhar para o mundo que nos cerca, que é esse, nós mergulhamos no mundo que nós criamos, que é diferente. E o mundo que a gente cria estão os seres que têm por função serem sublimados por cada um de nós. Aí, quanto menos translúcido, quanto menos transparente é o meu mundo, quer dizer, a maneira como eu me apresento na sociedade, a maneira como me apresento no trabalho, a maneira como me apresento no dia a dia, a maneira como eu me apresento a mim mesmo no espelho, né? Quanto mais denso é isso, maior é o conglomerado de filhos, de seres que eu tenho que sublimar. E não adianta porque o ódio que está em mim, ou o ser ou não ser que está em mim, ele é único. E só quem pode sublimar essa quantidade de seres sou eu. Você não pode, porque você tem que ver os teus. Perfeito. E o que acontece é assim, quanto maior o conglomerado a ser resolvido, maior a quantidade de energia que eu vou despender. E aí mais complicada é a vida e menos eu consigo me ver. Você disse, nós já falamos em programas anteriores, recentemente, todo mundo sabe, isso está dentro do que nós estamos falando, eu publiquei 5 livros. E o ano passado, como eu disse aqui no programa, eu tirei meus livros de circulação, porque eles não condiziam mais com o meu ponto de vista atual, com a minha crença de hoje. Muitos me contestaram, falaram, puxa, mas serviriam para o caminho de muita gente. Mas se eu fui palestrante, falei só aquelas verdades em cima daqueles livros, a partir do momento que eu modifico o meu modo de pensar e me aparece uma verdade, eu não posso mais deixar aqueles livros alimentando o que você acabou de dizer, essa coisa. Então, isso já vou deixar você comentar. Tá. Você disse em outra ocasião também, que faz parte do que eu quero dizer, que não existe a paridade 1 por 1. Jorge não foi alguém na vida passada e nem o Grego foi alguém na vida passada. Não. Nós somos fruto de um monte de gente da nossa egrégora. Nós somos como se fôssemos... Um conglomerado. Um conglomerado. Então, eu não represento o Eustáquio aqui. Hoje, Eustáquio não foi um cara na vida passada, ou uma mulher, não sei o quê, mas ele é um pedaço de um monte de gente. Isso é importante a gente bater até que as pessoas se acostumem. É porque daí, sim... Você acabou de falar no Atini, Atini, Atati, então para a gente ter uma noção do todo, precisamos esquecer essa coisa da individualidade. Isso é muito importante porque assim, a gente está conversando ali, porque essa questão da não manutenção, da não manutenção da individualidade ao longo da linha da existência, ela acaba... Né, com a última mentira que é incutida no ser humano, assim, seja bom que depois você vai receber um prêmio. Né? É isso aí. Não existe isso, não existe isso, porque assim, o maior prêmio que pode existir, e o professor ele falava isso, muitas vezes fala isso, que é a sensação do dever cumprido. Então, você tem que andar de acordo com a lei, porque é de lei, porque você é um instrumento da lei, ninguém vai te dar medalha, nem vai reservar um terreno no céu para você, nem você vai para aquela satisfação, né? A tua própria satisfação, assim. E você é o resultado de todo um conglomerado de existências. Vamos analisar só do ponto de vista humano, você é o resultado do teu pai e da tua mãe, dos 2 avós, dos 4 tataravós, e assim você é o resultado de milhões e milhões e milhões de
existências kármicas. Lembra Olha que a gente só. conversou da questão que antes o ser humano ele se auto-reproduzia, então a evolução andava muito devagar. Agora, eu pego um ser humano, um Agnisvata, um feminino, né? Um masculino, e pego um Barishad, né? Juntos os dois, masculino e feminino, duas linhas de evolução gerando um terceiro. Então, a humanidade deu um salto evolucional naquele momento. Agora, você imagina assim, há 1 milhão de anos, dois se cruzaram, com dois geraram cada um. Esses dois se juntaram, geraram um mais um. Imagina a progressão. Você. Se fôssemos analisar só do ponto de vista humano, você já é um conglomerado de milhões de seres que te antecederam desde que o primeiro ser humano existiu, porque se tivesse falhado em algum momento, você não existia. Então, só desse aspecto humano, você já é um conglomerado. Agora, você alia isso, o esforço da lei para aproveitar o potencial que você tem, que aí você nasce com coisas para resolver do ponto de vista de ramo racial, de família, de nação, de gênero humano, e a lei ainda olha e diz, não, esse conglomerado aqui que vai se chamar, né, Eustáquio Andrés Patunas, né, ele tem potencial para fazer uma resolução não só da linha familiar que ele escolheu nascer, mas ele tem condição de resolver mais isso a favor da lei. Então, você vem e traz potências, né, potências novas, conglomerados de inteligências e de consciências novas, que até então não existia no teu ramo familiar. Aí, quando acontece isso, você dignifica todos os teus antepassados. E a partir do momento que você tem consciência disso, aí você potencializa muito mais. Só o ter consciência que você hoje, você tem condição de mudar o dia a dia do primeiro ser que originou modificar o passado, né? Isso é modificar o karma da tua ancestralidade. Né? Só o saber disso, porque quando você olha para alguma coisa, ela olha de volta para você. E a única maneira de você resolver o karma é conhecendo o karma, porque quem entende a lei do karma está isento do karma. É a única chave para você ficar isento de karma, é entender a lei do karma. Olha que interessante, isso eu nunca ouvi isso aí. Primeira vez que eu estou ouvindo hoje. Falado. Vamos repetir então? A única chave para você ficar isento do karma é conhecer a lei do karma, ou a mecânica do karma. E quando você olha para alguma coisa olha de volta para você. Pense nisso, daí já tem uma solução bem boa. Então, quando você tem consciência disso, você está lançando o olhar sobre todos os seus antepassados, você muda o dia a dia, que ainda está vivo, do primeiro ser do qual você se originou. Claro, e você pode modificar o passado, transmutar. Não, nem pode, você modifica o passado. Claro. É a nossa função. Sim. É a nossa função. Dentro da temporalidade, dentro do sempre, né? Exatamente. Não existe passado. Então, você modifica o passado e mais, quando você modifica o passado, aí todo aquele potencial que estava latente nos que te antecederam e que nunca resolveram o ser ou não ser e morreram humanamente sem entender o que está acontecendo, e esse potencial todo ele é liberado, né? E vem andando, né? Vitalmente, astralmente, atemporalmente pelo plano astral e se projeta em quem? Em você. Com certeza. Automaticamente você... E o pá é assim, tem um impacto mesmo, sim, sabe? Você... E aí isso então reverbera e gera uma cadeia, um ciclo virtuoso de transformação física do passado, te transforma em uma potência diferente, dando condições para que na próxima existência você tenha tanta coisa para fazer que você seja espargido entre vários. Porque ninguém na existência seguinte tem competência para carregar toda a potência que a existência do grego gerou para resolver a humanidade para o futuro. Então, você é distribuído entre uma categoria. E esse é o processo. De N para N, encontrando-se nesse momento. Então, nós somos quem? Nós somos todos. Nós somos todos. Isso é importante. Esse negócio de achar que é o gostosão, não, que já foi fulano e beltrano em vida existe. Passada, não tem Até nada a ver. porque quando vai fazer a leitura da vida no astral, aí todo mundo foi o príncipe, o faraó, ou princesa. Ninguém carregou o chinelo para ninguém. É engraçado, né? É como se a humanidade inteira fosse feita só de reis, né? E não existe nada mais nobre do que você carregar o chinelo para o mestre. É uma demonstração de amor. Então, quem foi você? Eu fui o carregador do chinelo do mestre, com muita honra. Né? E aproveitei muito a vida, porque em um único dia que eu entreguei o chinelo para ele, né, e eu me dignei a levantar os olhos, eu tive coragem de levantar os olhos, ele me olhou. Aquele olhar que ele me deu foi a própria razão da minha existência. Para que eu precisava ser rei? Não precisava. Entende? Só que daí o resultado dessa evolução, a evolução é espiritual, assim. O que fica daí para se resolver no astral, né, e que é o nosso trabalho, é fazer com que
esses desvios de lei, esses seres que são criados no astral e que causam essa dúvida, ser ou não ser, né? Ou o que eu sou, para que eu sou, quem eu sou, quando eu sou, para onde eu vou, de onde eu venho, para que, todas essas perguntas humanas, isso aí são perguntas inerentes ao astral, à essência humana, e são o quê? São seres que precisam ser sublimados. Isto. E o que é você sublimar? Né? Você sublimar é você pegar uma porção do plano astral, você está acima disso. É você pegar uma porção do plano astral e incutir consciência nessa porção do plano astral. E quando você incute consciência em uma porção do plano astral, essa porção, ela cumpriu a razão da sua existência e ela já não é mais parte do astral, porque ela foi transformada, sublimada. Né? Ela é outra coisa. E como é que você incute consciência em uma porção do plano astral? Muito simples. O que é uma porção do plano astral? É uma dor, é um amor, é um erro, é uma dúvida. Quando ela se manifesta, você incute consciência, você entende e você sublima. Está resolvido. A própria razão daquela criatura existir está resolvida e em ela se resolvendo, todos os semelhantes se resolvem. Então, o resolver, que a gente conversou, o astral, o resolver karmicamente o passado humano, significa resolver karmicamente todo o plano astral. E a gente tem que lembrar que antes da existência do corpo, do plano físico, que é o que a gente tem agora, toda a humanidade, o corpo mais denso era no plano astral. Então, resolver as nossas dores, amores, os medos, os horrores, né, e as dúvidas, é resolver todo o resíduo da existência da ronda planetária que nos antecedeu. E a nossa função hoje é não deixar mais resíduo para que a humanidade seguinte tenha que também passar por esse processo de iniciação. Por quê? Porque a vitória de Deus foi integral e radical. O resolver agora é passar a existência cósmica para uma linha que ela era antes, a linha da lei, onde não existia o não, onde não existia o mal, só o bem, o bom e o belo. Quando eu entro nessa linha evolucional, né, eu não deixo o resíduo para a evolução seguinte, a evolução ela passa a ser o que ela é. Nesse momento, todo mundo é translúcido e o ser ou não ser não existe mais porque é uma questão humana e não existe mais dúvida. Puxa, tudo que nós estamos falando, vamos deixar claro, eu acho que todo mundo é inteligente, nós não estamos indo contra doutrina nenhuma, contra religião nenhuma, nós estamos dando uma nova visão, como eu disse a questão do livro, dos meus livros agora há pouco. É isso, eu vou falar agora sobre isso. Mas isso é muito importante, nós não estamos... Por que eu não posso falar mal de nada, eu, Eustáquio? Porque eu já passei por tudo. Então eu não posso falar mal de um caminho que eu já trilhei. Hoje eu tenho outro grau de entendimento e é isso que a gente procura hoje compartilhar com todos vocês. Então, é isso que eu queria dizer. Quando você escreveu o livro naquele momento, então assim, isso é uma coisa muito interessante e é a mecânica da economia da lei. Porque a lei ela não pode incutir na cabeça de todos os seres humanos, por isso que ela funciona na pluralidade, né, as mesmas coisas, que não teria sentido, né, porque é um desperdício evolucional, né? Então, funciona como se fosse nós, assim, como se fosse um aeroporto onde vem avião de todos os lugares, ele troca de passageiro, cada um volta para a sua origem, né? E isso funciona com cada um de nós. Nós somos os aeroportos, né? E os aviões que chegam em cada um de nós são os elementais todos que chegam para aprender, são transformados e mudam de rota. Então, permanentemente, você é o mudador de rota de um elemental. Isso é evolução, isso é iniciação. Quando você, então, você anda no dia a dia na tua vida, então você mantém contato com essa pessoa, aquele ser humano, e você conhece, eu tenho amizade, eu amo, eu odeio, eu aprendo, ensino. Então, todo mundo sabe o teu nome. Todo mundo que sabe teu nome está ligado a você, vitalmente, astralmente. Karmicamente pode ser que sim, pode ser que não. Quando você então vai e escreve um livro, quem está ligado a você, em maior escala ou menor escala, lendo o livro ou não lendo o livro, vai estar impactado por isso. Não tenha dúvida. Só que às vezes você precisa de um artifício, isso, e veja que é uma coisa muito interessante que é a mecânica de lei. Às vezes precisa de um artifício para fazer com que um maior número de pessoas se liguem a você, porque a lei tem um plano para você. E se você só ficar andando pela rua, você não vai ter a quantidade de ligações suficientes. Então, a lei te induz, te dá uma realidade temporária, onde você vai escrever um livro sobre como subir em coqueiro usando sapato de prego, e alguém vai gostar de ler, por exemplo, independente qual seja o que você vai escrever, né? Quão profunda seja a realidade, não interessa o que seja, ou um sonho, você vai escrever um livro. Uma quantidade de seres humanos vai ler aquele livro. E vai gostar, ou vai odiar, ou vai ignorar, não interessa. Teve contato com aquilo, automaticamente está ligado em você. E aquela pessoa que está ligada em você porque leu o teu livro, ela vai ter outras experiências. As outras experiências que ela está tendo estão ligadas a você.
Sem dúvida. E aquela pessoa com quem ela conversou e falou assim, putz, o livro do grego é muito tudo. ruim. Então, isso dispara um processo, uma reação em cadeia, onde uma pessoa que lê teu livro representa 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas ligadas a você ocultamente. E isso acontece no dia a dia e vai se acumulando. Daqui a pouco você vai e escreve outro livro. Mesmo processo. Mesmo processo. E aí, a lei te dá o direito, veja que é uma coisa muito interessante, né? Isso é uma coisa linda. A lei, e é emocionante, né? É. A lei te dá o direito de transformar, mesmo sem você saber, a vida de pessoas que você não conhece. Não tenha dúvida Então disso, você pergunta eu sei. assim, o meu livro eu tirei de circulação, já não tinha mais importância, por quê? Porque o trabalho dele de aglutinador de seres humanos, de existências, para que mais tarde um elemento catalisador fosse colocado em cada um para que ele fosse transformado sem saber, já está em andamento. Que catalisador? Você arrebanhou esse conglomerado de seres a vida inteira e descovador e livre da Grécia e viajou. Então, assim, tem metade da humanidade está ligada a você indiretamente, por exemplo. E aí você vem aqui e fala o seguinte, Shambhala, Agartha. Quando você fala alguma coisa olha de volta para você. Alguma coisa olhou de volta para você. Todo mundo está ligado. Dispara uma reação em cadeia, um catalisador cósmico, divino, que daí vai ligando como se fosse assim, uma grande cascata de luz, que ela vai até aquela pessoa que sequer sabe que você existe, mas que conheceu alguém, que um dia olhou teu livro na banca. Então, intuitivamente eu fiz a coisa correta. Eu não tinha esse ponto de vista. O intuitivo é uma maneira que a gente usa para expressar a mecânica da lei que a gente não entende. Né? Isso aí. Então, essa é a mecânica da lei grego. Então, e isso funciona para você que escreveu o livro, ou para qualquer um de nós que conhece uma pessoa, ou 10, ou 100, ou 1 milhão, independente do que seja, e a gente tem que ter essa noção. Como nós somos todos uma única coisa, qualquer ação que eu faça, a reação se propaga em todos os seres do gênero. Qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer emoção, ela se propaga para todo o gênero humano em maior ou menor intensidade. Por isso aquilo que a gente falou de início, então, já que existe esse entrelaçamento, né, nós somos como se fosse uma rede entrelaçada, uma rede única, visível e invisível grego. Isso que é uma coisa impressionante. Jamais foi dessa maneira. Todo o plano visível está entrelaçado, né, de maneira irreversível com o plano invisível. O que está em cima é exatamente igual ao que está embaixo, Perfeito. Como jamais foi antes, e com uma diferença. Agora, o impacto que o ser humano tem em suas ações, ele é tão grande no plano invisível, no conceito de divindade que a gente tem, como jamais foi. Então, cada ação que nós fazemos, cada pensamento que nós temos, cada desejo que a gente tem, cada emoção, cada palavra que eu vou parir, né, para lançar, né, no mundo físico, ela tem repercussão em toda a minha existência passada, futura, em toda a humanidade no que sempre. Existe no sempre. No sempre. Exatamente. É assim que eu são gosto as desse coisas. programa, sério mesmo. É assim que são as coisas. Eu vou te contar, eu rio sozinho. Não, é assim. E a isso então que daí a questão do ser ou não ser, nesse instante, ela passa a ser, sabe o quê? Completamente sem importância. Sem importância, perfeitamente. Porque quem tem dúvida sobre o ser ou não ser, não é você. Quem tem dúvida sobre o ser ou não ser, são os seres que estão em você para se resolver. Você não tem dúvida. Eu sou quem sou e eu sou o que sou. Quem não sabe o que é e não sabe se é para ser ou se não é para ser, são aqueles seres que em mim estão para ser evoluídos, ser sublimados, que são meus sentimentos, minhas emoções, meus conhecimentos. Isso é ser transparente, isso é ser translúcido. Pode acabar o programa, para mim já acabou. Não, falta aí, falta a chave. Eu já me satisfiz, o meu querido Alminha aqui fica rindo. Mas falta a chave daí. Meu Deus do céu. Não, é uma coisa emocionante, né? Não porque a gente está falando sobre a mecânica do invisível, né? Muito. E o invisível fica muito satisfeito quando a gente conversa a respeito, porque ele está sendo visto. Sem dúvida. Né? Visto na sua essência. Né? Muito gostoso. Coisa que nunca foi feito, né? E a mecânica para que daí todo esse processo aconteça, né? Assim, então, o como resolver a questão do ser ou não ser, o como ser transparente, o como ser translúcido. Paciência. Nós falamos sobre a paciência, né? Paciência com quem? Com os seres visíveis, com os invisíveis, mas principalmente paciência com quem? Contigo mesmo, com vocês mesmos. Errou? Ótimo. Erro, bem-vindo. Vou te resolver. E vou te resolver e vou resolver
toda a tua ancestralidade, porque na tua ancestralidade se assenta o karma humano, né? E em resolvendo você é uma das razões da minha existência. Então, bem-vindo. E um aviso, erro. Eu não vou repetir você. Isso é paciência. Aí você tem vontade, sabedoria, que é amor, sabedoria, e atividade. Vontade de mudar, sabedoria e amor para mudar. E atividade, eu mudo. A partir disso, você começa a desenvolver alegria e felicidade. A gente tem falado sempre aqui. Alegria, né, vem da lacta, lacritatis, que é a mesma raiz de asa, quer dizer, é aquela criatura que tem asa e que voa. Voa aonde? Para qualquer lugar que você queira, porque você não está mais circunscrito dentro daquele mundo de dúvida que você mesmo criou. E aí você passa a ter felicidade, né, do fel, fem, feto, fecundo, feminino. Quer dizer, você passa a criar coisas não mais baseadas nas tuas dores, nos teus amores. Você cria seres conscientes, que é a mesma emoção que a gente cria hoje inconscientemente, mas criada conscientemente. É o mesmo amor que a gente cria, só que em vez de dirigir para uma pessoa, eu dirijo para o gênero humano. Isso é a função de divino. É isso aí. Gente, até sempre. Um grande fraterno abraço a vocês todos. Fiquem em paz até sempre.